Vamos lá. Vamos examinar aqui agora o informativo número 995 do Supremo Tribunal Federal, pelos julgamentos realizados no mês de outubro de 2020. Na suspensão liminar 1395, o plenário entendeu que a inobservância do prazo de 90 dias, trazida lá no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, pelo pacote anticrime, pela 13.964 de 2019, esse prazo de 90 dias para o juiz analisar a atualidade dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, a não observância desse prazo não gera a liberação automática da prisão. Não implica em automática liberdade provisória, devendo o juiz ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva. Está previsto lá no artigo 316, no parágrafo único, a redação dada pelo pacote anticrime, que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor, o juiz da decisão, revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias. E olha só, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, a despeito da literalidade do parágrafo 1 do artigo 316, que é uma manifestação recente do legislador, uma vez que ela veio em 2019 pelo pacote anticrime, entendeu o pleno do STF que é não cumprimento desse prazo de 90 dias, que não observância dessa obrigação legal, não implica em relaxamento da prisão, não implica em liberação da prisão provisória, não implica em revogação da prisão provisória. Por quê? Ele aponta que, no caso concreto, é possível que haja situações complexas que impeçam essa análise a cada 90 dias, e ele diz que a decisão, inclusive de liberação da prisão, pela não atualidade dos requisitos, ela tem que ser uma decisão fundamentada, conforme previsto lá no artigo 93 da Constituição Federal, que diz que toda decisão judicial ela tem que ser fundamentada. Se houvesse essa liberação automática, não haveria aquele fundamento, aquela análise concreta a respeito da atualidade dos requisitos. É ressaltado também que a lei não determina a prorrogação da prisão preventiva a cada desses 90 dias ou a renovação da prisão a cada 90 dias. Na verdade, o que a lei determina é o exame para a realização, o exame pelo magistrado da atualidade dos requisitos necessários para a manutenção da prisão. Então, não é um prazo prisional, mas é um prazo para essa prolação dessa decisão judicial. Importante ressaltar que nessa decisão restou vencido o ministro Marco Aurélio, que disse que o Supremo, ao afastar a literalidade do parágrafo 1 do artigo 316, estaria se substituindo ao poder legislativo, uma vez que estaria legislando no caso concreto, mas o voto dele foi vencido. Muito importante também nesse julgamento, essa suspensão liminar, que houve a discussão entre os ministros a respeito da possibilidade de ser pedido ao presidente do STF a suspensão de uma liminar deferida por outro ministro. Porque, nesse caso, foi uma liberação de uma prisão, o deferimento de uma liberdade provisória em HC pelo ministro Marco Aurélio, que deu a liminar nesse habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal. E aí, dessa liminar dada pelo ministro Marco Aurélio, foi interposto essa suspensão de liminar ao presidente do STF, o que foi entendido cabível esse pedido de suspensão liminar nesse julgamento pelo plenário, nos casos em que houver excepcionalidade e grave risco à ordem pública. Então, entendeu o STF nesse julgamento que é possível pedir a suspensão da liminar deferida por um ministro, é possível pedir essa suspensão ao presidente da corte, em casos excepcionais, que reste comprovado grave perigo à ordem pública. Trago aqui a raciocínio trazido pelo ministro Marco Aurélio, que é que, então, toda liminar agora deferida por ministro, com certeza será interposto suspensão de liminar perante o presidente do STF, sendo esse critério de grave perigo à ordem pública, esse critério de excepcionalidade,
simplesmente abstrato, subjetivo, não tem critérios objetivos efetivamente para serem aferidos. Teve outro julgamento que foi noticiado nesse informativo número 995, que é o HC 187341, que ele entendeu que a necessidade de representação da vítima nos crimes de estelionato, que passou a ser exigida como regra essa representação da vítima também com o pacote anticrime, também com a Lei 13.974 de 2019, que incluiu lá o parágrafo 5º, alterou o parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, passando a dizer que a ação de estelionato somente se procede mediante representação, salvo, aí vem as exceções, a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Cuidado que ele fala 70 anos, ele não fala 60 anos. Ele não seguiu a sistemática lá do Estatuto de Idoso. 70 anos. Sem dúvida isso vai ser cobrado em muito concurso aí. 70 anos. Mas então, com o pacote anticrime, a ação penal no delito de estelionato, que era pública incondicionada, passou a ser, em regra, pública condicionada à representação da vítima, certo? E aí surgiu os questionamentos. Essa regra se aplica aos processos em trâmite? Ele se aplica aos fatos anteriores da alteração da lei ou se aplica somente dali para frente? Nós temos que aferir aqui, primeiramente, a natureza jurídica dessa determinação de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. Ela se trata, como entende a doutrina de forma majoritária, de norma híbrida, que ela tem um cunho processual e tem um cunho penal, que ele está ligado à autorização para a realização do ius puniendi estatal naquele caso concreto. Então, nós estamos na análise da sucessão de leis penais no tempo, a lei penal no tempo. E a gente tem que lembrar que, em regra, a lei penal, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu, como previsto no inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. E levando em conta também que lá no parágrafo 1 do artigo 2º do CP, ele diz que a lei posterior, de qualquer modo, favorecer a gente, aplica-se aos fatos inferiores, ainda que decidisse por sentença condenatória transitada em julgado. Então, a norma de natureza penal, se favorável ao réu, ela vai retroagir para atingir todos os fatos passados, inclusive se já tiverem sido julgados de natureza penal. Agora, as de natureza processual penal, não há essa previsão de retroatividade. A regra absoluta é do tempus resti actum, como previsto no artigo 2º do Código de Processo Penal, que diz que a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, essa exigência de representação, não há dúvida que ela tem natureza penal, ela tem natureza processual penal, e ela vem em benefício do acusado, uma vez que ele restringe a possibilidade do Ministério Público apresentar a denúncia, restringe a possibilidade da ação penal ser iniciada. Então, a discussão, será que ela vai retroagir para todos os fatos passados? Será que ela vai atingir todos os julgamentos passados de crime de estelionato em que não houve a representação da vítima? Entendeu o STF que não. Por quê? Porque não foi a intenção do legislador, ao colocar essa condição no parágrafo do artigo 71, criar um abolício crimes, isto é, deixar de existir o crime de estelionato. Não foi a intenção dele, razão pela qual não tem que retroagir para os fatos passados. Entendeu ainda o STF que essa necessidade de representação é uma condição de procedibilidade e não de prosseguibilidade. Então, se no momento do oferecimento da denúncia não havia essa lei, não havia essa exigência de representação da vítima, que é a condição de procedibilidade, para que seja procedida ali a ação penal, a partir que já foi oferecida, eu não posso exigir essa representação da vítima para continuar prosseguindo
a ação penal. Então, não é uma condição de procedibilidade, mas sim uma condição de procedibilidade. Foi apontado ainda que o artigo 5º, ele prevê lá no inciso 40 a retroatividade da lei penal para beneficiar o réu, mas ele prevê também, no inciso 36, o respeito ao ato jurídico perfeito. E ponderou o tribunal que, quando apresentou a denúncia, não havia essa exigência de representação, aquele ato jurídico realizado pelo Ministério Público, ele é perfeito. Então, ele não poderia ser prejudicado por essa lei nova, que trouxe a condição de procedibilidade. Então, o STF entendeu que somente a retroatividade dessa necessidade para a representação na fase de inquérito policial, até o oferecimento da denúncia. Se eu tenho um fato anterior à alteração legal e não foi oferecida ainda a denúncia, para que essa seja oferecida, agora eu preciso da representação da vítima, mesmo sendo fato anterior. Porém, se a denúncia já tiver sido oferecida, eu não tenho que abrir prazo para o Ministério Público buscar a representação da vítima. E não se aplicaria, por analogia, o artigo 91 da Lei 9.099. O que é esse artigo 91 da Lei 9.099? A Lei 9.099, ela trouxe a necessidade de representação da vítima no delito de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. E nesse artigo 91 constou expresso que o Ministério Público teria nas ações que já estivessem em trâmite, o Ministério Público teria um prazo para apresentar essa representação da vítima nesses dois casos. Aqui, no estelionato, a lei não trouxe essa norma expressa, dando esse prazo. Logo, não seria possível aplicar por analogia essa disposição lá do artigo 91. Entendeu, os membros do STF, que deveria ter a lei. Se quisesse abrir esse prazo nessa situação concreta da representação do estelionato, deveria ter constado expressamente essa situação. Feito? Bons estudos para vocês.